E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal aqui onde a gente está falando sobre o puro e simples. E se você já entrou aqui pela primeira vez, cara, lembre-se de uma coisa, eu tenho duas coisas que eu vou te pedir. A primeira, se você começar a ter experiências com Deus, eu quero que você saia do vídeo e você vá ter o seu tempo com Deus. A segunda coisa é que se você está curtindo, se você está gostando disso tudo, curte aqui, compartilha com seus amigos. Se no final da mensagem você realmente vê que Deus falou com você, compartilha com alguém. Fale com alguma pessoa, fale com algum amigo, comenta aqui embaixo também. Eu quero saber o que você está achando dos vídeos, o que você está achando desse tempo. Quero saber sobre as suas experiências também. Amém? Então, vamos começar orando. Feche seus olhos onde você está, coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo. Você fale assim, ó: Senhor Jesus, nesse dia eu apresento a minha vida, eu apresento o meu coração, eu apresento a minha mente, eu apresento as minhas emoções. Deus, nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, eu quero, Jesus, ter um encontro contigo. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, mas hoje, Jesus, eu quero aprender a ser provado e aprovado. Nesse dia, Jesus, eu te peço que o Senhor possa abrir os meus olhos, que o Senhor possa realmente abrir o meu coração e fazer a tua vontade. Que o Espírito Santo de Deus gere em mim fome por Deus, sede por Deus. Me ensina, Deus, a passar pelos projetos que o Senhor tem para a minha vida. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, cara, hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre algo que é imprevisível na vida do cristão. E isso vai acontecer com qualquer cristão que for, gente. Que é uma coisa onde revela o nosso coração. E hoje eu quero te mostrar, na verdade, uma das coisas que muita gente fala mal, que não gosta, porque parece que Deus abandonou a gente. Mas eu quero te mostrar, na verdade, que eu descobri um lugar muito bom e, para mim, o melhor lugar que existe, que se chama deserto. A gente vai conversar hoje muito sobre o deserto. Eu quero trazer uma palavra de Deus sobre a sua vida para você compreender que o deserto, na verdade, a gente fala que ele é ruim, que ele é pesado, que é um tempo de provação, que é um tempo de escassez. Mas, querido, na verdade, recentemente eu descobri algo na Bíblia que mexeu muito comigo. Eu amo muito dois homens na Bíblia, na verdade alguns outros, mas uns que eu mais me inspiro no estilo de vida, que o primeiro deles é Paulo, que eu já falei bastante aqui nos vídeos, e o segundo é um cara que quase muita gente não fala dele, porque ele teve um ministério curto, mas que mudou a história. E o nome desse homem é João Batista. João Batista foi o homem que, segundo Jesus, as palavras dele, ele mesmo fala pra gente que de homem nascido de mulher, João Batista era o maior de todos. E por que eu tô falando sobre João Batista? Porque eu quero te mostrar, querido, uma coisa que mexe comigo. Se você não sabe, o nascimento de João Batista marcou um tempo onde Deus ficou em silêncio durante mais ou menos 350, 400 anos. Nós temos uma mudança drástica no tempo, que foi o antes de Cristo, depois de Cristo, só que nesse tempo houve um silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio por mais de 350, 400 anos. Você já imaginou? Você já imaginou, querido? 400 anos, você chamando o Espírito Santo, você indo cultuar e você não sentir nada. Você não tem uma visão, você não tem uma profecia, você não tem uma revelação, você não tem nenhuma direção de Deus durante todo esse tempo. Teve mais ou menos ali umas 10 gerações que passaram sem ter uma direção de Deus. Você já imaginou, meu irmão? 10 gerações se passando, falando com Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, mas sem ter uma direção. Meu amigo. Falar pra você, cara, que eu não sei se eu suportaria. Mas eu quero começar falando um pouquinho sobre a história dos pais de João Batista, para depois a gente entrar nessa história. Eu quero trazer para você um entendimento de que quem eram os pais de João Batista. João Batista, a gente vai lá no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 6, a história de Zacarias. Zacarias era pai de João Batista, junto com a sua esposa Isabel. E eles eram sacerdotes, ou seja, eles eram como se fossem pastores, eles eram como se fossem homens que diariamente iam fazer o seu sacrifício. E uma vez por ano eles se reuniam no templo, no santuário do Senhor, para queimar incenso e orar pelo povo. Então era uma linhagem sacerdotal. E o que aconteceu? Durante todo esse tempo, 400 anos, uma média de mais ou menos, aconteceu que Zacarias e Isabel foram os escolhidos por Deus para que ele pudesse de novo trazer manifestações. Você já imaginou o coração de Zacarias todo ano subindo e fazendo um sacrifício a Deus e não acontecer nada? Deus não fala nada? Você não tem nenhuma resposta de Deus? Você já imaginou, querido? Você clamar ano após ano e Deus não te responder nada?
Mais ou menos era a vida desse casal de pai de João Batista, Zacarias e Isabel. E o que aconteceu? Eles subiam um ano e acabavam voltando com nenhuma resposta, mas eles desciam falando: ano que vem o Senhor irá nos responder. O Senhor irá fazer algo. E o que aconteceu? Numa dessas idas, aconteceu que Zacarias subiu até o templo e um anjo do Senhor se apareceu para eles e falou o seguinte, lá no versículo 19, o anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Porém agora você irá ficar mudo até os dias em que essas coisas irão acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, porque elas irão se cumprir no devido tempo. O que aconteceu? Depois de tanto tempo, sem uma experiência, tão seco aquela terra, por acaso, Zacarias teve uma experiência com Deus. O anjo do Senhor apareceu falando que a sua esposa iria ficar grávida e esse menino que iria nascer, ele ia ser cheio do Espírito Santo e que ele ia trazer arrependimento para o seu povo. Então, o que eu quero falar para você? Zacarias, aqui a gente tem um ensinamento bem claro. E eu não quero entrar nessa questão, mas já deixa um ensinamento. Zacarias, ele era persistente, ele perseverava, mesmo sem sentir a Deus. Ele perseverava, mesmo sem ter uma direção de Deus. Ele perseverava, mesmo sem entender o que Deus estava falando. Ele continuava fazendo o que Deus mandou fazer. Lá no começo, onde Moisés falou: busquem ao Senhor todos os dias, se santifiquem, porque Deus irá fazer maravilhas no seu meio. Então Zacarias pegou aquilo como um estilo de vida e todos os dias ele fazia o seu sacrifício, todos os dias ele fazia o seu tempo devocional, todos os dias, sem falhar, sem abrir mão. Mesmo sentindo ou não sentindo a presença de Deus, se tornou um hábito, um estilo de vida. Porém, no devido dia apareceu e aconteceu. Então vem João Batista. Eu quero trazer quais são as características desse homem. Vamos lá para o versículo 80. Olha só que loucura. João, ele crescia e se fortalecia em espírito. E ele vivia no deserto, até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Essa mensagem, quando ela veio ao meu coração, eu me recordo que eu estava questionando a Deus por que eu estava passando por tanta provação. E essas provações eram o silêncio de Deus. Parecia que eu estava em pecado. Parecia que eu estava longe de Deus. Não me sentia amado por Deus. Parecia que Deus tinha me abandonado. E tudo ao meu redor estava tudo bem. Mas dentro de mim eu sabia, cara, Deus não está falando comigo. O que tem de errado comigo? Qual é o problema? Parece que quanto mais eu clamo, menos eu ouço. Parece que quanto mais eu oro, menos Deus parece que quer falar comigo. E começaram a surgir tantas dúvidas, tantas dúvidas, tantas dúvidas. E querido, quando nós falamos sobre deserto, nós falamos sobre um lugar de escassez. Nós falamos sobre um lugar onde não tem vida. Um lugar onde ele tem um só propósito: revelar o nosso coração. O deserto, querido, quando nós falamos de deserto físico, nós somos um lugar árido, um lugar que é ruim ficar, que não tem vida, que ninguém vive naquilo ali. Mas quando nós olhamos para os homens de Deus, nós vamos ver, por exemplo, João Batista. Ele cresceu nesse lugar. Ele amava esse lugar. Querido, até o momento em que João Batista foi ativo para o ministério, ele estava lá, ele viveu lá, ele caminhava lá. Inclusive, o que acontecia? Ele tinha tanta presença de Deus que ele carregava que as pessoas iam até o deserto ver o que aquele homem estava falando. No deserto a gente só vai para um lugar de morte, mas lá no deserto tinha alguém que estava pregando vida. Tinha alguém lá no meio do deserto que estava pregando que existia um rei que viria e esse Salvador seria o Salvador da nossa alma. Aquele que iria carregar os nossos pecados, aquele que seria o Messias. E as pessoas saíam dos seus confortos e iriam diretamente para o deserto, ver o que estava acontecendo. E esse homem, a Bíblia diz pra gente que ele era cheio do Espírito Santo. E ontem eu fiz até um texto para mim mesmo, e eu me questionei, se eu, durante 10 anos, saísse do mundo e fosse para uma ilha deserta, somente eu e uma Bíblia, eu tenho certeza absoluta que eu nunca mais... Eu acho que 90% dos problemas que eu digo que são problemas hoje não seriam mais problemas. Porque, querido, quando eu começo a olhar para a vida de João Batista, esse homem se privou de tudo aquilo que as pessoas falavam que era comum para viver num lugar onde parecia que mais tinha morte, mas onde mais Deus estava trazendo vida. Onde mais parecia ter ausência de Deus, era onde Deus estava. Onde mais parecia não ter a graça de Deus, era ali mais onde João era sustentado. E aí nós vamos nos lembrar um pouquinho mais para frente de que nosso mestre também, chamado Jesus, ele ficou 40 dias no deserto. E naqueles 40 dias de deserto, muita gente fala que foi muito ruim. Meu irmão, a Bíblia diz pra gente que quando Jesus saiu do deserto, ele saiu cheio do poder de Deus. Então quando nós começamos a questionar e falar, Deus, por que eu estou passando por tanta provação?
Deus, por que eu estou passando por tanto tempo de dificuldade? Ei, deixa eu te falar, meu irmão. Se você não entendeu ainda que o deserto é o melhor lugar para o cristão estar, porque ali é onde você vai ter a presença e somente a presença de Deus e mais nada, ali sim você vai descobrir, meu Deus, eu quero ficar aqui para sempre. Ah, Lucas, mas dói? É claro que dói, porque o ser humano não foi feito para escassez. Mas a gente vai lembrar do texto de Filipenses, onde Paulo fala, eu aprendi a viver no pouco e eu aprendi a viver no muito. Então, querido, o deserto ele fala sobre você não ter nada, mas ao mesmo tempo você ter tudo. O deserto fala sobre o teu coração ser tão provado, tão provado, tão provado, mas ao mesmo tempo ser tão aprovado, tão aprovado, tão aprovado. Sabe? Então eu quero te mostrar claramente hoje, querido, que eu quero te lembrar de uma história de Israel, onde o povo saiu do Egito, os hebreus eles saíram do Egito, e eles acabaram indo para uma terra que Deus tinha prometido a eles, que era Canaã. Só que nesse meio tempo, eles deviam ficar somente 40 dias, acabaram ficando 40 anos no deserto. Você imagina, uma geração inteira passou pelo deserto. Uma geração inteira ficou ali no deserto, caminhando para lá e para cá. E a Bíblia diz que eles ficaram no deserto, porque eles desobedeceram. Eles não confiavam em Deus. E é engraçado que lá no começo do texto de Deuteronômio, também no livro de Êxodo, vai falar pra gente que Deus queria levar eles pelo caminho mais rápido. O povo também queria ir, mas Deus mesmo falou, se eu levar eles por esse caminho que é mais rápido, capaz deles quererem voltar atrás. Então olha só que loucura, Deus ele não quis levar o povo pelo caminho mais rápido, mas quis levar eles por um deserto que era mais profundo. E a pergunta é, por que Deus fez isso? Porque no deserto, Deus ia provar se aquele povo estava apto para entrar em Canaã. E infelizmente, uma geração inteira que saiu do Egito não entrou em Canaã. Porque no deserto foram provados e foram reprovados. Então, meu irmão, quero te mostrar que Deus ele não traz deserto em vão. Deus não traz lugares de escassez em vão. Deus não traz essa sequidão em vão. Se você continua buscando a Deus intensamente, mesmo no mais profundo seco, vou te falar uma notícia, meu irmão. Você vai achar água no meio do deserto. E quem acha água no meio do deserto, essa pessoa é muito mais farta que qualquer outra. Essa pessoa ela descobriu a chave do evangelho. E meu irmão, eu não sei se você compreende, mas aquela geração que estava no deserto, eles eram muito mais abençoados do que aqueles que entraram em Canaã. E você fala, por quê? Porque quando eles entraram na terra da prosperidade, eles tiveram que plantar. Eles tiveram que cuidar das suas vidas, eles não viram mais milagres, eles não viram mais uma coluna de fogo, eles não viram mais nada. Só que, meu irmão, quem estava no deserto, todo dia de manhã cedo, o próprio Deus supria a comida deles. Todo dia, Deus alimentava eles. Deus não deixava as roupas deles estragarem. Deus ia com uma coluna de fogo durante a noite e durante o dia ele vinha com uma nuvem guardando eles do sol. A Bíblia diz pra gente que não teve um só doente no meio daquele povo. Então, meu irmão, posso te falar uma coisa? Eu acho que a pessoa mais abençoada que teve, o povo mais abençoado, não foi quando eles entraram na terra prometida, mas quando eles estavam no deserto. Porque ali Deus estava tão perto deles, tão perto deles. Deus, como eu me lembro daquele texto de Atos, quando Paulo fala, nele vivemos, nos movemos e existimos. Aquele povo todos os dias via Deus. Aquele povo, só que o que acontecia? O povo não queria Deus. O povo queria as bênçãos de Deus. O povo só queria chegar na terra prometida, mas não queria ter o caráter aprovado. E ali Deus provou o coração deles. E realmente Deus viu, esse povo não me quer. Só que Moisés, grande intercessor, homem de Deus, fala, Senhor, não nos leve a Canaã se você não for na frente. Então, querido, quero te falar uma coisa bem clara. Está passando por um tempo de sequidão, parece que Deus está em silêncio. Ei, você não tem nada de errado. Deus só está provando o quanto você é fiel a Ele, o quanto você é apaixonado por Ele, o quanto você ama Ele. E eu quero te dar uma boa notícia, continua firme. Essa mensagem aqui é só uma resposta para aqueles que têm dúvida se Deus ama, se Deus abandonou, se Deus não quer cuidar do seu povo, se Deus está em silêncio. Não, meu irmão, deixa eu te falar, Deus ele está todo o tempo te observando, caminhando ao teu lado, todos os dias, todo santo dia. A diferença é, ele só não se manifesta porque ele está provando o teu coração, para ver se você está pela experiência ou se você está por ele. Deus é um Deus de experiência, mas tem gente que se contenta muito mais com a experiência do que com Jesus. E a gente tem que mudar isso. Quando eu me contento em Jesus, eu tenho a experiência sobrenatural, onde rios de água viva passam.
E pra gente finalizar, nós vamos lembrar a morte trágica de João Batista. Não sei se você lembra. João Batista não teve um final muito abençoado, não. João Batista, ele morreu na cadeia, com a cabeça cortada. Infelizmente. Só que esse homem morreu feliz. Esse homem morreu cumprindo o propósito de Deus. Esse homem morreu fazendo a vontade de Deus. E, querido, aqui quebra um paradigma muito grande. Muito grande. Que eu termino só esse vídeo aqui te fazendo um questionamento. Você prefere terminar com as bênçãos de Deus ou você prefere terminar vivendo o que Deus prometeu? Porque, querido, tem muita gente que tem usado do Evangelho para ter uma vida de paz. E realmente o Evangelho é feito disso. Mas o chamado, muitas vezes, vai te tirar da paz. Vai te tirar o conforto. Vai te tirar aquele sonho que você tem. Sabe esse sonho que você tem? Talvez Deus vai pegar ele e vai destruir ele no meio. Por quê? Porque Deus é um Deus que gosta de ser flexível. Deus é um Deus que muitas vezes você tem tudo planejado e ele, no meio do planejamento, ele pega tudo e fala assim, não, você planejou, eu até mesmo eu aprovei os teus planos, mas nesse meio tempo eu quero mexer com você, eu posso? Querido, quando você tem esse coração disposto, você não vai viver mais os seus planos, você vai viver literalmente os planos de Deus. Então eu quero te questionar, o que você quer? Você quer viver no deserto ou você quer viver em Canaã? Nós somos criados para viver em Canaã, cara. Mas eu vou dizer para você que aqueles que encontraram um prazer tão grande em Deus, encontraram também prazer num lugar de sequidão. Num lugar onde não tem problema. Como Davi falava, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. Então, querido, quero te mostrar hoje que esse deserto que você está passando não vai passar. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar que Deus, ele é bom. Até mesmo no pior momento, onde você reclama. Até mesmo onde você está falando, meu Deus, por que eu estou aqui? Não pergunte isso. Jesus também poderia questionar por que ele estava 40 dias no deserto sem comer e sem beber nada. Mas ele não fez isso. Na verdade, ele saiu de lá cheio do poder do Espírito Santo. Então eu quero te abençoar hoje. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você feche seus olhos, você que está passando por esse tempo. Quero orar pela sua vida. Deus, eu oro pela vida do meu irmão hoje, que está passando por um tempo de sequidão e talvez não tenha entendimento sobre isso. Todo dia parece que é frio, trêmulo, não tem vontade de viver, está desanimado. Principalmente parece que Deus abandonou os seus filhos. Mas Deus, que o Espírito Santo de Deus possa gerar neles estrutura, Pai. Estrutura. Que o perfeito amor possa vir sobre eles. E a graça de Deus ensinar eles, Pai, que o deserto é o lugar onde a gente é formado. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que a graça de Deus venha sobre você. E que você aprenda nesse tempo a ter estrutura para suportar a glória de Deus. Eu te agradeço por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, quero te abençoar e eu quero trazer aqui só um corte para você entender. Eu vou estar gravando mais uma mensagem ainda nesse dia aqui, porque ele vai ser uma parte 2 desse vídeo aqui. Por quê? Porque eu acabei de falar sobre o deserto. E o que o deserto gera em nós? O deserto gera em nós estrutura. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo que a gente vai estar aqui do canal falando. Quero te mostrar que o deserto ele gera em nós estrutura para a glória de Deus. Eu quero te mostrar que essa estrutura não é formada em tempo bom, mas essa estrutura é formada nos desertos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e eu espero você para o próximo vídeo aqui. Tamo junto. Deus abençoe.